Às 34 minutos, esse aqui é o Jornal Gente. A Sônia falava em pressão, que fez com que o governo revisse a sua posição sobre o traslado do corpo da brasileira morta na Indonésia. Foi também pressão sobre o Congresso, que fez com que o IOF mais alto fosse derrubado na quarta-feira à noite pela Câmara e pelo Senado Federal. Todas as entidades que representam setores produtivos do Brasil, de todos os setores, viu? Comércio, indústria, agricultura, seguros, instituições financeiras, operadoras de plano de saúde, cooperativas, estou esquecendo algumas aqui com certeza. Ontem lançaram um manifesto elogiando o Congresso Nacional por frear essa alta de impostos. Quem está conosco aqui é um dos signatários desse manifesto, Diogo Oliveira, que é o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras. Presidente, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Bom dia a todos aí no estúdio e bom dia também a todos os nossos ouvintes. O que mudaria para o setor de seguros caso o IOF mais alto tivesse seguido em frente? Basicamente, essa mudança no IOF, ela afeta a previdência privada, né? Nós já temos um país que tem um problema seríssimo na previdência pública e esse IOF ele criaria um enorme problema na previdência privada. A versão original do decreto previa que depósitos acima de R$50 mil por mês teriam uma tributação de 5%. Depois eles mudaram na segunda versão, colocando um limite de R$300 mil por ano. E aí alguém pode pensar, olha, mas quem é que deposita R$300 mil por ano na sua previdência? Deve ser uma pessoa muito rica. Mas não é a realidade. A realidade, o brasileiro não tem o hábito de fazer previdência desde cedo. Então, o que acontece é que as pessoas juntam algum dinheiro ao longo da vida e quando chegam ali entre 40 e 50 anos, começam a pensar na sua aposentadoria e pega esse dinheiro e transfere para a Previdência. Então, não é que a pessoa faz todo ano R$300 mil, mas um ano ela junta tudo que tem, pega o dinheiro que está na nossa, às vezes vende um imóvel, vende alguma coisa e coloca esse dinheiro na Previdência. Então, assim, isso criou uma paralisação no mercado de previdência privada, porque as empresas sequer tinham meios para efetuar essa cobrança, uma vez que o decreto previa, né, a soma de todos os depósitos em todas as previdências, né? Então, todas as empresas. Então, isso cria uma dificuldade, porque você não consegue saber o que a pessoa depositou numa empresa ou na outra. Então, isso gerou uma paralisação completa. E também é importante mencionar o seguinte: a Previdência é o único instrumento financeiro de longo prazo no Brasil, onde as pessoas, para ter, né, uma redução tributária, tem que ficar 10 anos dentro da Previdência. A alíquota da Previdência do imposto de renda, ela é maior do que a alíquota de qualquer outro investimento nos primeiros 5 anos. Então, a alíquota é 35% nos primeiros 2 anos, e aí vai caindo gradualmente para 10% no 10º ano. Então, é uma maneira que foi criada há mais de 20 anos atrás de incentivar as pessoas a formarem a sua previdência para complementar a sua aposentadoria, né? E é um mecanismo que cresceu, né, nesses últimos anos, mas que ainda é muito pequeno no Brasil. A gente tem aproximadamente apenas 11 milhões de pessoas que têm hoje previdência no Brasil, previdência privada, né? E a gente sabe todas as dificuldades do país de ter financiamento de longo prazo, até o próprio governo tem dificuldade de emitir títulos, e o setor privado, então, pior ainda. A gente reagiu a essa medida, mostrando, né, muitas vezes com o governo, quer dizer, que era contraproducente isso, até porque você tem no mercado financeiro instrumentos que são isentos, né, que depois o governo veio a propor uma tributação de 5%, como as letras do agronegócio, do crédito imobiliário, debêntures de infraestrutura, são todos instrumentos que têm 0% de imposto de renda. Então, para nós não faz sentido você tributar a previdência das pessoas, e o que é mais grave nesse IOF é porque ele era 5% sobre o valor que a pessoa depositava.
né? Então, o valor que a pessoa já pagou imposto de renda né, no seu rendimento, né, quando recebe o seu salário, né? E aí vai pagar mais 5%, mas não sobre o rendimento financeiro que ele vai ter na Previdência, mas sobre o valor, né? Então, isso realmente causou uma sexualidade que não fazia muito sentido você tributar um instrumento que é a poupança né, de longo prazo das pessoas e, ao mesmo tempo, você ter instrumentos que são isentos, onde a pessoa não tem prazo nenhum, pode ficar um mês, 2 meses, paga zero. Né? E acho que, né, se me permite, indo além dessa questão, tem uma questão e por isso essa união do setor privado, ali 100% do setor privado representado nesse manifesto, né? Setor de comércio, serviços, agricultura, indústria, instituições financeiras, né? Todos os setores, né? Setor de transportes, todos os setores da economia brasileira, cooperativas, todos ali se manifestando por um princípio que acho que é mais importante, e aqui pegando um pouco, né, o tema anterior dos gastos, aí, o problema é controlar os gastos. O governo não cabe mais na sociedade brasileira o aumento de carga tributária contínuo, permanente. A cada ano você aumenta a despesa e depois você aumenta a carga tributária para cobrir a despesa, o que faz do ponto de vista fiscal, faz sentido. Você tem que manter o equilíbrio fiscal. O setor privado defende a manutenção fiscal, o setor privado defende a saúde das contas públicas. Né? E para além disso, o setor privado também apresentou para o governo uma série de proposições, né, alternativas a esse aumento de carga tributária. Então, eu acho que esse é um pouco o cenário que a gente está vivendo hoje, né, um desafio que o país tem de equilibrar suas contas públicas, mas, né, na visão do setor privado não há espaço, né? A carga tributária já é extremamente elevada, a atividade, né, regular do país paga um tributo enorme e a gente tem uma informalidade, né, de mais de 50% da força de trabalho do Brasil está empregada em atividades informais. Então, assim, quanto mais aumentar essa carga tributária, maior é a vantagem de ser informal, mais a economia vai ser enfraquecida. Então, assim, é preciso criar um outro caminho de solução das contas públicas. É O preciso ministro, ter uma consciência de voltar a olhar. Ixi, perdemos o sinal aí do ministro. Agora ele voltou. Isso. Ministro, aproveitando e chamando o senhor assim, né, porque o senhor já esteve lá, eu queria te perguntar o que a gente tem que fazer nesse momento? Qual que é a tua estratégia para esse momento que vive a economia brasileira? O senhor faria o que se estivesse lá hoje? Como eu dizia, Pedro, eu acho que a gente tem alternativas, assim, o setor privado formulou um documento com uma série de alternativas que começa pela questão da despesa, né? O principal problema das contas públicas no Brasil são as despesas chamadas obrigatórias. 90% do orçamento se inclui dentro desse conceito de despesas obrigatórias. Então, começam pelos salários, pelas despesas com previdência, pelas despesas com programas, né, continuados, benefícios, né? Então, assim, essas despesas obrigatórias ocupam 90%. E é preciso enfrentá-las. Então, assim, precisa ter uma ampla reforma administrativa que crie mecanismos de redução dos gastos do governo, que crie mecanismos mais eficientes de contratação, que permita ao governo ter mais flexibilidade na gestão e com isso, ter mais eficiência. É preciso desvincular o salário mínimo da Previdência. Hoje, essa vinculação ela está limitando a capacidade de aumentar o salário mínimo. O salário mínimo no Brasil não é maior, não é porque a economia brasileira não pode pagar um salário mínimo maior para os seus trabalhadores, é porque o governo não pode pagar um salário mínimo maior para o INSS. Então, isso está travando o crescimento da massa salarial, está travando o crescimento da economia brasileira.
é preciso revisar uma série de programas, avaliar a eficiência desses programas. A gente tem gastos mínimos em saúde, gastos mínimos em educação, né? E como vocês sabem, eu fui ministro do Planejamento e Orçamento, né? E o que acontece, principalmente nos municípios, no Brasil afora, é que as pessoas saem gastando dinheiro para cumprir o mínimo. Tem que cumprir o mínimo, o sujeito sai lá, faz compras que não precisa, contrata gente, aumenta salário, faz um monte de coisa que não precisa para cumprir o mínimo. Quando a gente olha para a educação, o nosso gasto em educação no Brasil é 7% do PIB. É um nível de país de OCDE. A gente deveria ter uma educação excelente. Então é preciso olhar a eficiência desse gasto, olha, estamos gastando direito esse dinheiro, dá para fazer melhor, dá para usar esse dinheiro de uma maneira que tenha uma educação mais eficiente, né? Então acho que precisa ter uma revisão, ampla, dos gastos públicos com um olhar de cidadão. Olha, o cidadão paga essa conta toda. Será que isso realmente atende? E nós oferecemos também alternativas do ponto de vista de receitas que o governo pode ter, por exemplo, com leilões de petróleo que estão aí, leilões adicionais em áreas do pré-sal, leilões de blocos novos de petróleo. Nós apontamos um tema que é um pouco técnico, mas é o seguinte: quando há a tributação no setor de petróleo, não se utiliza o preço efetivamente negociado no mercado. Utiliza-se um chamado preço de referência, que é uma fórmula que a ANP calcula, e a gente mostrou que essa fórmula está errada. O governo poderia ter um aumento de 10 bilhões de arrecadação por ano, simplesmente corrigindo essa fórmula. Sim. Tem a questão das bets, a questão dos serviços digitais no exterior, que não pagam nenhum tributo no Brasil. O governo poderia olhar para isso. Então, assim, tem uma série de alternativas, que o governo pode usar, a nosso ver, que permitiriam um equilíbrio das contas públicas, sem a necessidade de um aumento de carga tributária. E aqui é preciso dizer que não cabe esse discurso de que as propostas, o IOF, tributa os grandes ricos, os milionários. Não, o IOF é o crédito das pessoas e das empresas. Todas, não é qualquer, não é uma tributação para ricos, é uma tributação para todas as pessoas. Pois é. Então, eu acho que cabe aí um bom debate, uma discussão aberta, ampla, e o setor privado tem buscado esse diálogo, tem buscado apresentar alternativas. Eu acho que cabe aqui um compromisso, com a construção de um país que tem uma economia pujante, que tem um Estado com suas contas públicas equilibradas, mas que não tem um Estado agigantado, que cresce indefinidamente. Sim. E que vai criando cada dia mais outros benefícios. Olha, eu queria agradecer ao presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Diogo Oliveira, falando conosco aqui ao vivo no Jornal Gente. Presidente, muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço. Muito bom dia a todos. Obrigada. Na sequência, vamos voltar ao assunto do Supremo Tribunal Federal com o nosso colunista Fernando Schiller, cientista político, que vai trazer mais elementos sobre a decisão do Supremo de responsabilizar as plataformas de internet pelo conteúdo publicado por terceiros.